Graça e paz, pessoal. Eu queria fazer um videozinho para falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo por meio do futebol e das notícias que nós temos visto. Será que Deus fala por meio do futebol? Tem algumas coisas tão interessantes, né? Porque quando Jesus estava sobre a terra, ele disse que nós temos que observar a figueira, a videira, os rumores de guerra, os terremotos, que todas essas coisas seriam sinais. Nós sabemos que Deus fala com o seu povo por meio da palavra, mas diante do mundo, muitas coisas Deus usa para trazer sinais e revelações. E é interessante o que acontece com as Copas do Mundo, não é verdade? Você se lembra daquela Copa em que o Brasil ganhou da Itália? Quando o Baggio chutou fora o pênalti, o último pênalti, e nós fomos campeões? Ali, na verdade, estava sendo demonstrado uma guerra espiritual onde o Brasil ganharia da Itália, de Roma, com relação ao domínio católico sobre o Brasil. E hoje nós podemos falar com tranquilidade, como já saiu na revista Veja alguns anos atrás, que a maior nação católica do mundo deixou de ser católica e hoje praticamente é evangélica. Se for somar o número de evangélicos e de outras religiões, os católicos já não são mais a maioria. Lembram também da última Copa, em que o Brasil foi, de maneira vergonhosa, eliminada pela Alemanha, do 7-1? Interessante, né? Fomos envergonhados no futebol e hoje você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode conversar com um porteiro de um hotel, eles sabem que o nosso presidente está preso, sabem dessas vergonhas que temos passado com relação à corrupção, Odebrecht. Você pode ir na África, você pode ir para o Egito e pode ir para Israel e você vai ver que as pessoas sabem a respeito do Brasil, de tudo que está acontecendo aqui por causa da corrupção e dessa vergonha que tem nos assolado nesses últimos anos. Agora olha essa última Copa. Será que Deus está querendo nos mostrar alguma coisa? Lembre-se que a Bíblia nos ensina que em Apocalipse que haverão dois personagens importantes para o controle da terra quando a igreja for arrebatada. Uma delas será o anticristo, que é um governo político, um líder político, e o outro será o falso profeta, que é um líder religioso. E interessante você ver o que está acontecendo no mundo e como o futebol parece tentar ensinar alguma coisa, dar alguma revelação para o mundo. Nós temos a palavra como revelação, mas é interessante o que acontece. Se Jesus está para voltar, e eu creio que ele está para voltar, lembre-se, o anticristo tem que estar presente já. Ele tem que estar na forma adulta, pronta para governar. Assim também o falso profeta. Se Cristo volta nessa geração, se isso é verdade, o anticristo tem que estar aí. Eu não o conhecerei, não vou saber quem é, nem quero saber quem é, porque a igreja será arrebatada e ele só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo permitir que isso aconteça. Mas ele tem que já ser adulto. Se estamos para ser arrebatados, o anticristo tem que estar preparado. Várias pessoas, vários líderes espirituais já falaram sobre isso. O próprio Daniel Mastral já havia dito que o anticristo estaria pronto para esta geração. Interessante. Agora volte um pouquinho para o futebol. Que coisa interessante. O Brasil foi eliminado pela Bélgica, não foi? Os demônios vermelhos. Isso mostra que nós não teríamos força para resistir a esse ataque espiritual que tem vindo sobre o Brasil. E parece que não temos tido força mesmo. A corrupção, naquela mesma semana que fomos eliminados, quase tivemos o nosso ex-presidente solto, uma demonstração de poder, algumas coisas estranhas estavam acontecendo e estão acontecendo sobre o nosso país, e cremos que realmente Satanás tem prevalecido sobre a nossa terra, infelizmente.
a igreja não tem ocupado seus espaços. Mas continue examinando. A Bélgica foi eliminada por quem? Pela França. A França tem um líder hoje que se chama Emmanuel Macron. Emmanuel quer dizer Deus conosco, Macron, o grande. Interessante esse líder, não é verdade? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, mais um pouco. Mas olha o outro país que foi para a final, a Croácia. Eu estava torcendo para a Inglaterra, digo para vocês. Até coloquei num postzinho, vida ao rei, viva o rei. Mas a Inglaterra caiu e a Croácia passou. Eu não sei se você sabe, mas a Croácia tem 98% da sua população católica. É uma nação que reverencia o Papa, que é controlada por ele. Um líder religioso. Será que é ele? Não sei, eu não vou ver. Mas é interessante. A Croácia na final. E a França, com esse líder chamado Emmanuel Macron. Macron é um líder muito interessante, porque ele é de descendência judaica, ele é um homem que tem se posicionado com relação aos judeus sobre a terra, é o 25º presidente da França, e ele recentemente disse que a França foi sim culpada pelo extermínio de vários judeus, entregando milhares de judeus a Hitler para serem mortos. Uau! Olha que interessante, uma afirmação dessa por um presidente francês, coisa que ainda não havia sido feita. Um líder político se aproximando de Israel. O mais interessante é que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que hoje temos praticamente o mesmo número de judeus da época de Hitler. Quando Hitler exterminou aqueles 6 milhões de judeus, haviam sobre a terra aproximadamente 15 milhões de judeus. E Hitler dizimou quase a metade, 6 milhões. Hoje nós temos esse número aproximadamente de 15 milhões. 6 milhões, um pouquinho mais, moram em Israel. 5 milhões, talvez um pouquinho mais, moram nos Estados Unidos. E o terceiro país que mais abriga judeus é a França, 450 mil. Depois vem a América do Sul, com Argentina, Brasil, e assim eles se espalham por outras nações da Terra. Mas a França, Emmanuel Macron. Não é interessante nós estarmos vendo uma final onde, será que existem dois líderes aí, um religioso e um espiritual, político, um político por trás de tudo isso? Será? Eu não sei, como eu disse, eu não vou ver. Eu já tenho vários anos como convertido e já vi gente dizendo de muitos líderes. O Gorbachev, que já tinha sido o anticristo e já desapareceu, vários papas. Eu não vou ser louco de afirmar que é este ou aquele, mas eu acho interessante o que acontece no futebol. E se vamos ser arrebatados nessa nossa dispensação, nesse período agora, que estamos vivendo, nesta época, nessa geração, se isso vai acontecer mesmo na nossa geração, então eles têm que estar presentes, eles têm que estar vivos. Será que são os dois? Será que o futebol está revelando ao mundo o que está para acontecer? Nós ficamos com a palavra, mas Deus traz os seus sinais por meio de muitas coisas. Que Deus te abençoe, se prepare, Jesus está voltando. Grande abraço, paz.